É o terceiro estudo nessa epístola, nesse capítulo, tá? Não é uma exposição de Efésios. Efésios 4. Para que vocês relembrem, vamos ler o versículo 17. Porque quarta-feira passada eu não estive aqui. Estive pregando lá na Igreja Batista da Prata, Nova Iguaçu, quase Belfor Roxo ali, se eu não me engano. Todos acharam? Efésios 4, 17. Deixa eu pegar meu laser. Pronto. Diz assim o texto: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Irmãos, nós estamos numa série de estudos sobre a pureza cristã, tá bom? Então, eu estou tentando demonstrar a vocês, ensinar a vocês, que é possível se manter puro, tá bom? A pureza não é uma utopia, não é uma ilusão ser puro. Quantas vezes a gente já ouviu de algumas pessoas aí, ser puro é impossível, não é? Se alguém diz que ser puro é impossível, ser cristão é impossível. Ser cristão é impossível. E, humanamente falando, eu concordo. Humanamente falando, é impossível ser santo. Eu não concordo que alguém seja santo sem o poder de Cristo. Não concordo. Humanamente falando, é impossível ser puro. Por quê? Os nossos corações, do humano normal, os corações são escravos do pecado. Nossa igreja sabe disso. O ser humano, ele não é livre. Não faz parte da teologia bíblica a liberdade humana, não faz. Só Adão era livre. Depois de Adão, depois da queda, o pecado se tornou senhor do coração dos homens. E então os homens obedecem ao seu senhor. Vocês estão comigo? Amém? Então, aqueles que não estão em Cristo estão em seus pecados. Como um homem natural, que é o homem ainda debaixo do pecado, vai conseguir desobedecer o pecado? Não tem como. Porque o pecado se tornou senhor do coração deles. A gente aprendeu isso aqui. Eles vão tomar as suas decisões, mas sempre decisões manchadas pelo pecado. Então, esses homens não obedecem a Deus, porque Deus não é senhor deles. Agora, eu estou pregando pureza para vocês, porque vocês nasceram de novo. Em Efésios, Paulo diz que nós somos nova criação em Cristo Jesus. Irmãos, vocês já viram alguém dar à luz a si mesmo? Vocês já viram? Veio um bebezinho, não, eu dei a luz a mim mesmo, eu nasci porque eu quis. Mas eu não existia, mas eu passei a existir porque eu quis. Existe isso? Ninguém dá a luz a si mesmo, ou dá? Não. As pessoas nascem porque alguém de fora trabalha para que isso aconteça. Não é? Marido e mulher se unem e geram uma criança. Não é assim que a gente sabe? Ou tem alguma coisa que eu não estou sabendo por aí novo? Não, né?
O nascimento é uma coisa que alguém que está antes de nós tem o poder de gerar vida. Marido e mulher, homem e mulher têm esse poder. Agora, espiritualmente seria diferente? Um homem poderia nascer de novo, porque ele mesmo quis nascer de novo? Como que funciona isso? Porque em Efésios 2 a gente viu aqui, vocês estavam mortos, não é assim que Paulo diz? A gente estudou isso nas outras quartas-feiras. Vocês estavam mortos em pecados, delitos. Como que a gente do nada vai nascer de novo? É necessário uma força fora de nós, que não é a gente, para nos ressuscitar. E é exatamente isso que Paulo ensina na carta aos Efésios. Então, o que Deus está fazendo? Grava esse termo. Deus está construindo uma nova sociedade. Repita comigo. Deus está construindo uma nova sociedade. Esse é um dos pontos fortes da carta de Paulo aos Efésios. Ele está construindo um novo povo. Ele fez um povo nascer de novo. Esse povo tem o poder para viver uma nova vida. Olha comigo Efésios 2, 8. Põe para mim aqui, Bernardo. Efésios 2, 8. Vamos ler isso aqui bem direitinho, ó. Pois vocês são salvos pela graça. Alguém discorda aqui? Não, né? Alguém discorda? Não. Pois vocês... Nem é doido também, né? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês. É muito claro, né? É dom de Deus, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Olha o 10. Porque somos criação de Deus. Gravaram isso aqui? Porque somos criação de Deus. Quem nos criou? E aqui entra um ponto delicado, tá? Ah, pastor, eu sei que Deus nos criou porque Gênesis 1 diz que Deus nos formou do pó da terra. Então, logo, Deus é nosso criador. Será que é isso que Paulo está dizendo nessa carta aqui? Será que é dessa criação de Gênesis 1 que Paulo está falando aqui? Existem 2 momentos de criação. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está trazendo de volta a teologia de Gênesis 1? Eu não creio. Eu não creio nisso aí. Porque Deus formou o homem do pó da terra, não é? Mas o homem não caiu? Caiu ou não caiu? Caiu. Quando o homem peca, o homem morre. Olha, vocês não vão comer do fruto do bem e do mal, porque certamente vocês morrerão. Quando o homem desobedece a Deus e come do bem e do mal, o homem morre. Ele continua vivo, ele tem o corpo físico, ele fala, mas ele morre espiritualmente. Agora Deus começa uma campanha de uma nova criação na humanidade. Ele vai começar a criar a humanidade, mas ele vai criar em Cristo Jesus. Vocês estão vendo isso? Aqui não é a criação de Gênesis. Somos criação de Deus, os santos, os crentes. Essa criação foi realizada em quem? Em Cristo Jesus. Agora é para quê? A criação foi realizada em quem? Em Cristo. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, é possível ter boas obras? Sim ou não? Sim. É possível ter obras lindíssimas, irmãos. Obras puras, é possível ter essas obras. Porém, isso aqui não é um moralismo que eu estou ensinando a vocês. Não é impondo, olha, vocês precisam ser isso. Não, não é possível ser isso sem um novo nascimento, tá? Só é possível ter boas obras porque nascemos de novo. Se a gente não tivesse nascido de novo, esse discurso era vão. Imagine eu pregando para um bando de homens mortos e dizendo assim, pratique boas obras. Como é que eles vão praticar se eles estão mortos, né?
Agora, se eu percebo que os homens estão vivos, aí sim, olha, vivam praticando boas obras. Vivam de forma diferente, porque vocês nasceram de novo. Então, nós somos uma nova criação, realizada na pessoa de Jesus Cristo, para fazermos boas obras. Logo, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. É possível alguém vivo não respirar? Desde que ele prenda a respiração, é ou não é? Mas tu aguenta quanto tempo prendendo a respiração? Mas você vai piscar também, você vai dar vários sinais de que estão vivos. O vivo respira. O vivo demonstra a vida. Naturalmente, porque ele está vivo. Logo, se você está vivo, você naturalmente precisa demonstrar boas obras. Não é possível ser crente. Vocês já ouviram assim? Ele é crente, mas é carnal. Vocês já ouviram isso? É tudo crente, mas tem os carnais e os espirituais, não é? É possível mesmo ser crente e ser um carnal? É possível ser crente e ser ímpio ao mesmo tempo? Não é possível. Não é possível. Logo, se você é crente, só se você for crente, você vai realizar boas obras. Talvez você esteja aí, pastor, mas eu estou sendo exortado, porque eu percebo que eu não tenho feito o que eu poderia fazer. Mas alguma coisa você faz, não é possível. Alguma coisa você faz. Você precisa dar sinais de que está vivo, irmão. Você é crente. Você tem que dar esses sinais. A gente precisa ver seus batimentos espirituais. O seu coração espiritual precisa estar batendo. Você precisa estar tendo ações de vivo. Então esqueça isso. Olha, eu sou crente, mas eu sou um crente morto. Não tem como. Você é crente vivo. Feito à imagem de Jesus Cristo. Porque Deus fez assim com a gente. Agora, um ponto que eu quero relembrar com vocês. Os gentios, os pagãos, estão com a mente endurecida como uma pedra, tá? O problema é a ignorância também. Pois olha o que Paulo diz no versículo 18 de Efésios 4. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. É possível um crente se entregar a isso? É possível? Olha, eu não estou dizendo que o crente não falha, o crente falha. Tá? O crente falha. Mas o crente viver pecando não pode. Quem vive pecando é o diabo, porque a Epístola de João diz que ele peca desde o princípio. Olha, é desde o princípio pecando sem parar. Assim é a vida do diabo. A vida do diabo é uma vida em pecado, para o pecado. Essa é a vida do diabo. Então, se a gente percebe um homem vivendo do pecado para o pecado, esse homem é aliado do diabo. Tá bom? Porque ele vive em pecado para o pecado. Por isso o crente não vive pecando. A gente ainda lida com o pecado porque não alcançamos a glorificação ainda. A gente nasceu de novo e a gente está num processo de santificação. De santificação. A gente ainda lida com algumas impurezas no coração, tentações que a gente enfrenta. A gente está nessa luta ainda. Porém, o nosso coração, agora movido pelo Espírito, está nos levando a Deus. A palavra de Deus foi cravada em nosso coração e a gente está indo em direção a Deus. A lei do Senhor foi colocada em nosso coração. Está lá em nós. A gente quer obedecer ao Senhor e a gente tem obedecido. Porém, a gente pode ser surpreendido pelo pecado. Mas viver no pecado, viver uma vida pecaminosa, o crente não dá. Não pode. O problema deles está na mente dos ímpios.
obscurecidos no entendimento, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. De repente, lendo isso aqui, você diz assim, caramba, com avidez? Eu dei um exemplo para vocês numa das quartas-feiras passadas. Você pega um vira-latinha na rua, cheio de fome, magrinho, né? E coloca uma tigela de carne com arroz, feijão, sei lá, macarrão, o que tu tiver. Como é que ele vem? Ele vem trombando, comendo, cai no chão, ele lambe o chão, é ou não é? Ele come com avidez. Então, a vida dos pagãos é essa vida aí. Eles cometem essas coisas com avidez, porque a mente deles está fora de Deus. A gente tem outros textos aqui em que demonstra que Deus os entregou. Olha Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia, eu sei que vai estar aparecendo aqui no telão, mas olha Romanos capítulo 1. É um texto bem conhecido, né? Vamos ler do versículo 21. Romanos 1, 21. É bem pertinho de Efésios. Romanos é bem pertinho de Efésios. Só ir para trás. Diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos, o que, irmãos? Os seus? Mais forte, os seus? Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza. Deus entregou eles a quê? O texto está dizendo que Deus pegou homens bons e de pirraça entregou eles à pureza. O texto está dizendo isso? Ele era bom, mas eu só de pirraça vou entregar eles para... Foi isso? É isso que está no texto? Deus entregou quem à impureza? Homens que, mesmo tendo conhecido a Deus pela revelação da natureza, porque Deus é óbvio, não renderam graças ao Senhor, não é isso? A mente estava obscurecida, eles trocaram a glória de Deus e começaram a adorar quadrúpedes, répteis, fazer imagem de esculturas, fazerem os seus próprios deuses. Por isso, o que Deus fez? Deus os entregou à impureza sexual. Alguns teólogos, eles colocam a impureza sexual como uma aliada da idolatria, tá? E explicando um pouquinho mais a vocês, eu vou tentar demonstrar que isso tem uma certa lógica. A impureza sexual aliada da idolatria. O que tem a ver? Porque na nossa cabeça a idolatria é fazer uma imagem, não é? Dobrar o joelho a essa imagem e adorar uma imagem. Não é isso? Ou matar um animal para uma entidade. Isso para a gente é idolatria, certo? Mas olha o fluxo do texto. Olha para onde o texto vai nos levar. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, do próprio homem, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Lá em cima está a impureza sexual, não é? Aqui está paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Eu nem vou perguntar como você interpreta esse texto, porque eu já ouvi barbaridade sobre isso aqui. Interpretações que não tem nada a ver com o texto. Tem nada a ver com o texto. O que o texto está dizendo? Que relações sexuais naturais seria de homem com mulher, não é? É isso que o texto está querendo dizer. Só que até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais. Até as mulheres.
por outras contrárias à natureza. Olha o 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres. Qual é a relação natural? Homem e mulher. É por isso que essa carta aqui é odiada no mundo hoje, né? Aquilo que para o mundo é normal, para a gente é uma coisa absurda. Aquilo que, isso é normal, para a gente é uma coisa absurda. Absurda. Da mesma forma que as mulheres, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental. Olha a importância da mente, dos pensamentos para a teologia. A uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. A mente é importante, irmãos. Os nossos pensamentos precisam ser pensamentos redimidos, porque nós somos uma nova criação. Agora, o que tem a ver relação sexual e moral com idolatria? E alguns teólogos apontam para isso. Homem com homem. Parece que é uma forma de idolatria. Porque o homem quer ter sexo com outro homem que é a sua própria imagem. E parece que Paulo liga a idolatria a essa relação de homem com homem, mulher com mulher, como um tipo de adoração à própria imagem, entende? É o homem que está no centro. Se o homem está no centro, então a gente se relaciona com outro homem. Então, de alguma forma, tem uma relação ou influenciada ou ligada à idolatria nisso. Mulher com mulher e homem com homem. Mas isso é um problema dos pensamentos. A queda está aqui, acontece na mente. Quando a Bíblia fala coração, não está falando do órgão que bate e pulsa, que bombeia o corpo. São os pensamentos do interior da gente. Logo, o que a gente faz como nova criação? Uma nova sociedade. Entre nós não pode nem sequer haver menções de imoralidade. Porque nós somos uma nova sociedade. É o que Deus tem feito. Nós somos uma nova criação. Tem a sociedade lá fora e a igreja é uma nova sociedade. Entre nós não pode nem sequer haver menções à imoralidade sexuais. Brincadeirinhas sexuais, piadinhas com teor imoral, não pode haver entre nós. É por isso que quando os homens e mulheres da nossa igreja se reúnem, eles não se reúnem para fazer gracejos imorais, não tem isso em nosso meio. Não tem gracejos imorais. E isso é um sinal de que nós fazemos parte da nova sociedade de Deus. Onde nós imitamos o caráter de Deus. Volta para Efésios capítulo 4. Olha o versículo 20. Efésios 4, 20. Todavia, vou botar aqui no telão. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, ou seja, cometer o pecado com avidez, de se entregar à depravação. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós aprendemos de Cristo, sim ou não? Sim, não é? Os efésios aprenderam de Cristo? Mas Cristo já estava morto, ressurreto nos céus. Como é que eles aprenderam de Cristo e Cristo não estava lá pregando para eles? Por que Paulo diz, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? Eu digo, mas onde está ele? Porque eu não vi Cristo, eu não o ouvi. Isso aqui é uma coisa profunda, porque Cristo tem falado literalmente por meio dos seus arautos. Eles ouviram o evangelho de Paulo, dos homens que cooperavam com Paulo. E isso é a mesma coisa de aprender de Cristo, se é que o pregador leva a palavra verdadeira, tá bom? Então, grave uma coisa. Se o pregador está sendo fiel ao texto bíblico,
é o próprio Deus nos ensinando. E aí a gente está aprendendo de Cristo. Porque o Espírito de Cristo atua na igreja. Ele atua na igreja. Vocês lembram que eu ensinei para vocês que o diabo atua também? Que o diabo trabalha, e a gente viu isso em Efésios capítulo 2, versículo 2, 2, Gabi, por favor, Efésios 2. E é óbvio que Deus também atua, o diabo atua, Deus também está atuando, nos quais costumavam viver, vocês viviam no pecado, né? Quando seguiam a presente ordem deste mundo. Seguiam o quê? A presente ordem deste mundo. Olha a palavra seguiam, tá vendo? Normal, seguia o mundo, né? Mas não é só isso que o texto diz. O que mais o texto diz? E o príncipe do poder do ar. Quem é o príncipe do poder do ar? É uma águia? É uma águia, é um pombo? Quem é o príncipe do poder do ar? É o diabo. Não é? É o diabo. E eu vejo as pessoas dizendo assim, me livrei do jugo da religião. Esse negócio de diabo não existe. Olha, e se existe? E se ele cauterizou sua mente mesmo? Se ele cegou o seu entendimento para te entregar à depravação, para te levar a lugares trevosos? Tem um líder na rebelião. A rebelião tem um líder. Esse líder tem nome. Eu já disse a vocês que eu não sei o nome do diabo. Vocês lembram disso, né? Ele tem um nome. Porque todos têm uma identidade. O diabo tem uma identidade. Ele é um ser pensante. Ele é um ser vivo. Só que de outra natureza, de natureza espiritual. Mas ele tem consciência. Ele fala. Ele pensa. Ele é inteligente e ele lidera a grande rebelião. Ele é o grande líder. Tem uma organização no reino dele, que é o reino das trevas. Olha agora, olha o que o texto vai nos dizer. Vocês seguiam o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está o quê? Atuando. Vocês estão vendo como ele trabalha? Agora, nesse momento, ele está atuando. Atuando em quem? Nos que vivem na desobediência. Desobediência não é uma coisinha que a gente diz assim, hein? Hein? Está desobedecendo a Deus, hein? Hein? Não é isso. A desobediência é uma coisa mais profunda, porque Lúcifer está envolvido, e Lúcifer nem é o nome dele, Lúcifer, e aqui não é um estudo sobre Lúcifer, mas como já virou o nome dele, eu vou falar isso, tá? Não é hein? Olha a desobediência a Deus, hein? Tem uma mente por trás da desobediência. Tem uma mente atuando nos desobedientes. Que mente é essa? O diabo. Ele atua no meio dos desobedientes. Nós saímos disso aqui. Aí, voltando para Efésios 4, nós aprendemos de Cristo. 4:20. Aí nós vamos entrar no 21 aqui, De fato, vocês ouviram falar dele. Dele quem? Cristo. E nele foram ensinados. Olha, nele nós fomos ensinados. Vocês percebem como Cristo é vivo na igreja? Nós aprendemos de quem? De Cristo. Não é isso que o texto ensinou? E ao mesmo tempo, nele também fomos ensinados. Estamos nele. E eu ensinei a vocês, nós fomos daqueles que voltaram da rebelião. A gente não está mais lá. A gente não está mais lá. A gente saiu. Agora nós estamos em Cristo. Tudo que estamos aprendendo em Cristo. E isso é belo. Ele é santo e nós estamos nele, que é santo. De acordo com a verdade que está em Jesus. A verdade está em Jesus. Quem está fora de Jesus está na mentira. Quem está em Jesus está na verdade. A verdade está em Jesus. É por isso que é possível sair do meio da igreja pérolas verdadeiras que a gente nem imaginava ouvir. E a gente diz assim, de onde veio tal ensinamento? De onde veio tal insight? De onde veio essa pérola?
porque a qualquer momento Jesus pode ensinar uma coisa valiosíssima para a igreja, porque ele também atua poderosamente em nosso meio. Do nada vem uma flechada no coração, uma luz para a mente, porque estamos aprendendo em Cristo Jesus. Continua, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Eu sempre lembro do Cazuza. Caraca, o Cazuza é uma... Eu vi o filme dele com a minha esposa. Tem algumas cenas que você tem que pular, mas você só vai saber mesmo da vida dele vendo o filme. Então tem algumas cenas que você vai ter que pular, se você quiser conhecer a vida dele. Ou até mesmo se ler uma biografia, vai ter uma coisa imoral em biografia. Tu vai ter que passar a página se não quiser ler. Porque a pornografia não está só em filme, não. Está em livro também. Aí em filme você não quer, porque tem, mas o livro você lê. Mas tem no livro também. Vai ter que pular a página, do mesmo jeito. Então a gente vê um homem ali que odiava ordem, odiava regras. Na bandeira do Brasil ele só gostava da parte de progresso, mas ordem, porque na bandeira está escrito ordem e progresso. Ele odeia a parte ordem. Como é que ele morreu? Aidético. E isso é uma coisa triste para a gente, porque ele não se refreava, ele não colocava um freio nele quando o assunto era imoralidade. Ele fazia tudo o que queria, só que esses desejos são enganosos. Parece até bom no início, mas eles vão nos enganar e nos levar para uma grande armadilha. O cara morreu novo, era para estar vivo até hoje. Se eu não me engano, a mãe dele está viva, se eu não me engano. A mãe dele está viva, se eu não me engano. Era para ele estar. Mas porque ele seguiu esses desejos, olha onde ele está. Ele morreu com AIDS. Esses desejos são enganosos. Agora, os desejos que o Espírito produz em nós são lindos e santos e verdadeiros. A gente precisa seguir esses desejos. A Bíblia diz assim, vocês têm que tirar a roupa do velho homem. Tirar a roupa. É um novo comportamento. O preso não tem um tipo de roupa. Você vai na cadeia, ele tem um tipo de roupa, né? Um tipo de roupa. Quando ele sai da cadeia e ele vem para uma nova vida, o que deveria... Ele coloca uma calça jeans, ele coloca um tênis, ele vai na barbearia, né? Corta o cabelo ou pinta o cabelo. Aí ele começa a viver de acordo com essa nova roupagem. O que deveria, né? O que deveria. Os santos é a mesma coisa. A gente se despiu da roupagem antiga, da velha vida, e agora a gente se vestiu com uma roupa do novo homem. E a gente precisa se comportar de acordo com essa nova criação. Lembrando, a gente não pode esquecer, eu só estou ensinando isso pressupondo que nós nascemos de novo. Nossos afetos foram mudados. A gente precisa ter esses novos afetos. A gente precisa amar a Deus. Isso vem no coração de quem nasceu de novo. Esses afetos precisam estar em nosso coração. A gente precisa amar o próximo. Esses afetos precisam estar em nosso coração. A gente precisa amar as coisas puras, porque elas são boas. Esses novos afetos precisam estar em nosso coração. Já estou terminando. Venha comigo para o versículo 23. A serem renovados no modo de pensar. A serem renovados no modo de pensar. Os nossos pensamentos devem ser diferentes daqueles pensamentos antigos. Bem diferentes. O Espírito atua também na nossa maneira de pensar. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. De onde vem a justiça e a santidade? Da verdade. Repara que a verdade vai impactar a nossa mente. Irmãos, a nossa mente não vai se conformar a Deus se a gente não estiver ouvindo a sua verdade. Ah, mas como é que eu faço com a minha mente, pastor?
A minha mente não é uma mente desenvolvida, os meus pensamentos ainda não são esses pensamentos desenvolvidos. A Bíblia diz que esses pensamentos desenvolvidos, eles vêm provenientes da verdade. Coloque-se em ambiente onde a verdade está sendo ensinada. Aí você vai dizer, agora eu estou entendendo. Agora eu sei porque eu sirvo a Deus. Agora eu sei porque Ele é bom. Agora eu entendo porque isso está acontecendo. Eu sei o caráter de Deus. Aí esse conhecimento vai moldando o seu ser. Estejam em ambientes onde a verdade é ensinada. Dr. Martin Lloyd Jones dizia que a pregação, ela precisa ser lógica em chamas. Tem lógica. Tem uma lógica por trás. E é uma lógica pegando fogo, ela precisa ser. A gente demonstra a todos a lógica da pregação. Que a gente não ensina uma coisa maluca, tem tudo um sentido. E aí esses sentidos vão trazendo luzes à nossa mente. A verdade sendo ensinada, a gente começa a entender as coisas. E então vem a santidade. Quantos acharam que a santidade era reclusão? Não é? Reclusão. Vou ficar 3 dias no quarto sem ver nada. Eu vou deixar o celular num lugar escondido, não vou falar com ninguém, vou ficar sozinho, jogado no chão. E aí serei santo. É claro que a solitude tem o seu lugar na fé, né? Tem momentos que a gente realmente precisa fazer isso. Tem momentos. Mas isso não é assim. A igreja é chamada para brilhar no mundo, não dentro do quarto. A gente é chamado para brilhar no mundo, não é isso? Agora, se isso fosse só santidade, como seria a nossa comunhão? Irmãos, nós aprendemos santidade e justiça provenientes da verdade. Uma vida que a gente leva, de repente indo passear, são coisas santas. Coisas santas. É possível ir ao teatro de forma santa, ir ao cinema de forma santa. Passear de forma santa, festejar de forma santa, porque a gente se tornou uma nova sociedade. Como toda sociedade, a gente vive, a gente fala, a gente sai, a gente brinca, a gente prega. Porque a mudança começou lá dentro. A santificação precisa estar com a gente em todos os ambientes, porque isso é a nossa vida. Seja numa praça de alimentação comendo, se são crentes comendo, essa nova sociedade está nessa mesa, comendo. Os olhares não são os mesmos olhares mundanos, a gente tem que tomar cuidado com isso. As falas não são as mesmas falas mundanas. Me parece que esse isolamento, se trancar, ficar 3 meses, ir para a montanha, morar na montanha, me parece que isso é evidência de um coração mundano, que se descer e bater de frente com aquilo que é mundano, vai se revelar mundano. É o que parece. Agora, se a gente é uma nova criação, nós não temos medo de onde a gente pisa. Não temos medo. Porque sabemos que Cristo está em nós em todos os momentos, em todos os ambientes. Não estou dizendo que a gente confia na gente mesmo, a gente confia em Cristo, em nós. Em nós. Olha as consequências disso daqui. 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Começou a ser mais prático agora, né? O que eu vou fazer agora? Você nasceu de novo? Nasci. Então, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Sempre tem uma coisa que a gente coloca. Não é esvaziar o copo e deixá-lo vazio. Abandona a mentira e faça o que agora? Faz nada? Vai mentir de novo. Se você abandona a mentira, você tem que colocar uma coisa no lugar. É assim. Isso é a verdade sendo pregada. E a verdade produz o quê? Santidade. Não é o que a gente aprendeu aqui? Santidade e justiça provenientes da verdade. Se eu abandono a mentira, o que eu coloco no lugar? Verdade. Não tem essa de parei de mentir. E agora eu nem falo mais. Botei uma fita na boca. Então tu não nasceu de novo. Porque se eu falar, eu já minto. É igual o exemplo que eu dei do cara na montanha. Parece que se ele descer da montanha, ele vai pecar. Ele tem medo de enfrentar isso aqui. Então,
eu parei de mentir. Por quê? Porque eu botei fita isolante na boca. Mas teu coração mudou? Tu só travou a mentira. É ou não é? Só travou. Mas o seu coração tá ali, doido para mentir. Aí você colocou uma fita. Não é melhor eu colocar uma fita? Aí diz assim, tá com a fita na boca. Parou de mentir? Tira a fita. Não, não tiro. Tira a fita. Não, não tiro. Aí quando tira a fita, começa. Mentir. É porque ele não foi tocado no interior, não nasceu de novo. Agora, você deve abandonar a mentira e passar a fazer o que agora? Falar a verdade. Estão compreendendo isso? Eu deixei uma coisa que é pecaminosa e coloquei algo santo no lugar. Eu enfrento o mundo agora. Eu sou uma nova sociedade. Eu abandono a mentira e passo a ser um homem verdadeiro. E as pessoas vão dizer, caramba, o Leonardo era mentiroso, mas agora esse cara só fala a verdade. Ele não mente, ele não engana. A verdade agora está na vida dele. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Olha o versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Difícil essa, né? É difícil ficar irado e não pecar. Mas é marca do novo homem. O novo homem, ele se ira. Mas ele não peca quando se ira. Não peca quando se ira. Todos aqui já esquentaram água no fogão, né? Você sabe que tem um momento que você não pode mais botar o dedo na água. Tem um momentozinho ali que tu ainda faz assim, dependendo do experimento que você estiver fazendo, né? Mas tem um momento que você sabe, agora eu não ponho o dedo. É ou não é? Agora eu tenho que tomar cuidado para não cair em mim. Porque se cair em mim, vai me queimar todinho. A gente não sabe quando a água não pode mais cair na gente. Não é? Tá borbulhando, apaga o fogo, pega um pano, não é? Todo cuidado. Com a ira é a mesma coisa. Você sabe quando está borbulhando e que vai dar ruim. Você sabe. Então o texto está dizendo, ó, você até se ira. Ele não diz que o crente não se ira. O crente se ira. Não tem como não se irar. E a ira não necessariamente é pecado, tá? Ela passa a ser pecaminosa quando a gente dá lugar a ela. Então Paulo está dizendo, quando vocês ficarem irados, não pequem. Vocês vão conseguir saber quando a ira está se tornando pecaminosa? Vocês sabem quando está se tornando pecaminosa. Você quer ver, numa discussão, você está irado, você começa a sentir vontade de dar um murro naquela pessoa? Sai fora. Sai fora, não alimenta a briga. Você está vendo que está se alterando, não alimenta. É hora de calar a boca e ir embora. E ir embora. Você tem que discernir isso. É hora de eu ficar calado, porque a ira... Porque às vezes não é um murro que a gente dá, mas aí a gente começa a humilhar a pessoa, a ofender. A ira já tomou. A ira tomou, já está borbulhando, você está botando a mão na água quente. Por que começou a ofender? Porque deu lugar à ira. Qual é o conselho bíblico para aqueles que nasceram de novo? Nasceram de novo. Versículo 26, parte B. Apaziguem a sua ira, como? Quando? Antes do sol se pôr. É claro que você não vai ficar olhando para o sol. Calma aí, vou esperar um momento. Ele se... Não, não é isso. Ele está dizendo, apazigue logo a sua ira. Tem que ser logo. Porque tem país aí que o sol fica meia-noite, né? Dependendo do lugar. Então, o crente lá pode ir até, né? Não, aquilo ali é só um artifício literário para dizer para você o seguinte, apague logo a sua ira. Rápido. Que seja rápido. Porque, irmãos, é por causa da ira que a gente dá uma facada em alguém. É por causa da ira que a gente destrói alguém com a língua. É por causa da ira que vem homicídios. Por causa da ira. Então, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. 27. E não deem lugar ao diabo. Parece que o diabo está bem... Olha, uma vez eu preguei na igreja um sermão contra a ira. Contra a ira. E nesse sermão eu disse o seguinte, quando você vai ficando irado, sabe quem chega perto imediatamente?
o diabo. A ira atrai o diabo para perto. Porque olha a dinâmica do texto. Quando ficarem irados, não pequem. Quando vocês, ou seja, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Parece que despejar a ira é, de alguma forma, dar lugar ao diabo. Um homem irado é o almoço que o diabo gosta de comer. Um homem irado é o banquete do diabo. É agora, é mais um Caim na minha frente. É mais um Caim que eu vou usar para matar Abel. É mais um Caim. Isso aí, continua irado. Isso, dá mais uma palavra. Isso, continua aí. Não, não ignora, não. O diabo chega mais próximo quando a gente está irado. Homem que bate em suas mulheres, que agridem as suas mulheres, o diabo está bem coladinho nele. Bem coladinho nele. Agora, quem é que vai se irar depois dessa, né? Quem é que vai se irar? Porque o crente é assim, né? Alguém sonha que fizeram uma macumba, já fica logo apavorado. Macumba, macumba. Ah, é o Exu. Ah, é não sei quem. A Bíblia diz, a ira, não precisa nem da macumba, a ira pode ser o lugar do diabo em sua vida. Não a macumba, não bruxaria, mas a ira. Como um novo homem, uma nova mulher, apazigue a ira. 28. O que furtava, não furte mais. Mais uma coisa, hein? Eu furtava, roubava, parei de roubar. Eu tenho que botar algo no lugar, não é? Tem que botar. O que eu boto no lugar do roubo? Vagabundo que vivia roubando os outros, parou de roubar para ficar dentro do quarto jogando videogame, vai roubar de novo. O que ele tem que colocar no lugar? A Bíblia diz: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha o que a Bíblia diz. Você tomava dos outros, roubava, agora você parou, passou a trabalhar, aí começa a receber, ajuda o pobre. Olha só. Você está vendo que a gente tem ações puras e precisa ter essas ações? Então, se há alguém em nosso meio que roubava, tem que trabalhar. E trabalhando precisa ajudar outro, porque você tomou de muita gente. Agora você vai repor para muita gente. Porque nós somos uma nova sociedade. Nós somos uma nova criação. E é assim que a gente lida. E isso pode se expandir para outras áreas, irmãos. Para outras áreas. A gente vê aí, por exemplo, ex-travestis que agora são convertidos. O que eles fazem? Eles trabalham para tirar outros travestis da rua. Porque era o lugar onde ele atuava, agora que ele é uma nova criação, ele vai lutar para desfazer muita coisa que ele fez. Paulo não era perseguidor da igreja? Quando ele se torna uma nova criação, o que ele diz? O que ele faz? É o homem que mais faz a igreja crescer. Esse elemento precisa estar em nós, porque Paulo não tem uma lista muito ampla para citar. Mas qual era o seu problema? E aqui eu termino. Qual era o seu problema antes de conhecer Jesus? Onde você aprontava? Qual era a sua dificuldade? Agora você é uma nova criação. O que você vai fazer? O que você está fazendo agora? Nem todos aqui furtavam. Acredito que praticamente ninguém furtava. Mas qual era o seu problema? O que você fazia antes que agora você pode fazer? O contrário. Mas tem que ser uma ação de uma nova criatura. O que você vai fazer? Só você sabe. Mas você precisa fazer o contrário, mostrando que é uma nova criação. Na quarta que vem a gente vai falar sobre a tristeza do Espírito Santo, tá? Como é possível entristecer o Santo Espírito? E o que os nossos afetos têm a ver com isso? Mas eu quero terminar o estudo de hoje. Eu não posso terminar o estudo, já estou terminando, sem encorajar vocês a passarem a agir. Para que vocês não sejam meros espectadores do culto, assistidores de culto. A minha pergunta é, a partir de hoje, agora, o que você vai fazer para demonstrar que nasceu de novo? O que você fazia antes e o que você vai passar a fazer agora? Isso é muito importante na nova sociedade, na nova criação. E é algo que só você pode responder. Eu não sei o que você fez antes.
Eu não sei o que você fazia antes. Eu sei quem você é agora. O que você vai fazer? Reflita, pense. Nós vamos fechar os nossos olhos agora, nós vamos orar. Nós vamos pedir direção a Deus para que a gente atue na obra dele. E atue onde a gente deu prejuízo. Atue para a glória de Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Deus, Tu és poderoso. Nós estamos aqui, Senhor Deus, dispostos, Senhor, a agir para o avanço do Teu reino. Que a gente coloque coisas santas no lugar das coisas impuras, Senhor. Nos ajude a ajudar, ó Deus, as pessoas, a ajudar a Tua obra e nos ajude a ter ações santas para a Tua glória. Que os meus irmãos e irmãs saiam daqui encorajados a realizarem as suas funções, Pai, dependendo unicamente de Jesus Cristo, Senhor. Não nos deixe, Senhor Deus, ser entregues à imoralidade, ser entregue à impureza, Senhor. Mas nós estamos aqui para viver diante da Tua glória e da Tua verdade, Pai. Perdoe todos os nossos pecados e nos ajude nas ações de santidade, Senhor. Encerramos esse culto na Sua dependência. Em nome de Jesus. Amém.